Em menos de 24 horas, o Irã lançou 11 mísseis balísticos contra Israel. E então parou. Do nada. O que aconteceu nesse intervalo é o que ninguém está explicando direito. Não foi por bondade. Não foi apenas por pressão diplomática. Foi porque algo nos bastidores expôs uma realidade que Teherã simplesmente não pode ignorar. E essa realidade tem nome: tecnologia militar israelense. Neste vídeo, vamos dissecar o que aconteceu, não apenas nos últimos dias, mas ao longo dos últimos 12 meses, para entender por que o Irã, detentor de um dos maiores arsenais de mísseis do planeta, ainda não conseguiu dobrar as defesas de Israel. Vamos falar do Iron Dome, do Arrow, do David's Slingu, de drones de longo alcance, bombardeiros furtivos americanos e da batalha que acontece muito antes de qualquer vetor ser lançado: a guerra da inteligência eletrônica. E vamos falar também de algo que quase ninguém conectou a esse conflito: 2 navios de guerra iranianos que atracaram no porto do Rio de Janeiro em 2023. E o destino impressionante que eles tiveram depois. Se você quer entender a engenharia militar e os bastidores da geopolítica sem a narrativa rasa dos jornais comuns, clique agora no botão de se inscrever e ative as notificações. Nosso cenário muda a cada hora. E aqui você entende o xadrez tático de verdade. Deixe seu like e vamos direto ao tabuleiro. Para entender o presente, precisamos voltar a junho de 2025, quando Israel lançou a operação mais audaciosa de sua história militar recente: a Operação Rising Lion. Em menos de 2 semanas, sem perder uma única aeronave tripulada em combate, as forças israelenses destruíram mais de 120 alvos estratégicos em solo iraniano. Bombardearam instalações nucleares em Natanz, Isfahan e Fordo. Executaram mais de 500 ataques cirúrgicos dentro do Irã, usando drones de longo alcance, e degradaram pesadamente o programa de mísseis balísticos de Teherã. Mas o Irã não ficou parado. Em resposta, lançou mais de 550 mísseis balísticos em salvas coordenadas, projetadas especificamente para saturar e sobrecarregar o escudo defensivo israelense. O resultado? Uma taxa de eficácia de 86%. De cada 100 mísseis lançados pelo Irã, 86 foram pulverizados no ar. O Ministério da Defesa de Israel calculou que esse nível de proteção evitou mais de 15 bilhões de dólares em danos estruturais. Quanto aos drones, e o Irã lançou centenas deles, as forças de defesa abateram 99% das ameaças, contando com o suporte de parceiros regionais como Jordânia e Arábia Saudita, além de forças navais americanas, britânicas e francesas posicionadas na região. Após meses de desgaste, negociações mediadas pelos Estados Unidos resultaram em um acordo temporário. Mas essa trégua foi frágil desde o primeiro minuto. Israel continuou operando contra alvos no Líbano. O Hezbollah nunca acatou os termos, e o Irã monitorava cada movimento com indignação crescente. Na madrugada que quebrou o cessar-fogo, Israel bombardeou o subúrbio sul de Beirute, a região de Dariyeh, considerada o coração operacional do Hezbollah. Para o Irã, esse ato cruzou a linha vermelha final. Em resposta, as Forças Armadas iranianas lançaram 11 mísseis balísticos contra o território israelense em uma única salva de saturação, cada um capaz de pulverizar um bairro inteiro, segundo alertas do embaixador israelense nos Estados Unidos. Os Houthis do Iêmen, aliados de primeira hora do Irã, também entrou em ação. Reivindicaram ataques simultâneos
e anunciaram o bloqueio total da navegação israelense no Mar Vermelho. O preço do barril de petróleo subiu 5% em poucas horas. Israel, após alinhamento direto com Washington, interrompeu os ataques retaliatórios ao Irã, mas deixou uma ameaça explícita. Se o Hezbollah continuar castigando cidades israelenses, o sul de Beirute e o restante do Líbano sofrerão as consequências. Horas depois, as Forças Armadas iranianas publicaram um comunicado formal inesperado. Após as agressões do regime sionista no sul do Líbano, as Forças Armadas da República Islâmica do Irã deram uma resposta dolorosa. Anunciamos o fim da operação. O presidente iraniano confirmou que o país permanece disposto a negociar. A Casa Branca, em seguida, anunciou o início de tratativas finais de paz, prometendo um encerramento completo do que chamaram de Guerra de 12 Dias, em alusão ao conflito original. Agora precisamos falar sobre o verdadeiro fator tecnológico que impediu o Irã de obter uma vitória militar. Israel opera a arquitetura de defesa aeroespacial mais sofisticada e testada em combate do mundo. Ela funciona em um sistema de camadas integradas, onde cada escudo é projetado para uma ameaça específica. A primeira camada é o Iron Dome, o mais famoso de todos. Desenvolvido para interceptar foguetes de curto alcance, morteiros e pequenos drones. Ele atua em um raio de até 70 quilômetros e mantém uma taxa de sucesso historicamente superior a 90%. Para os cenários de combate recentes, o sistema recebeu atualizações pesadas contra enxames de drones, com testes cruciais validados meses antes da escalada do conflito, como vemos nesse ataque. Agora, pense um pouco. E se o Iron Dome não funcionasse na hora do ataque? Como a defesa de Israel iria agir? O funcionamento do Iron Dome é uma obra-prima da computação. Radares de varredura faseada rastreiam o projétil logo após a ignição. Um supercomputador calcula em milissegundos se o alvo vai atingir uma área habitada. Se a resposta for sim, 2 interceptores Tamir são disparados em sequência. O segundo atua como garantia caso o primeiro falhe. Se o projétil inimigo for cair em uma área deserta, o sistema simplesmente o ignora, economizando munição preciosa. É essa inteligência operacional que dita a sobrevivência em ataques massivos. Recentemente, algo inédito aconteceu. Israel desdobrou uma bateria do Iron Dome nos Emirados Árabes Unidos durante a Operação Roaring Lion, ajudando o país aliado a absorver ataques iranianos, que somaram mais de 550 mísseis e 2.200 drones lançados contra a região do Golfo Pérsico. Foi a primeira vez na história que Israel posicionou ativos militares defensivos em solo árabe, transformando a diplomacia dos Acordos de Abraão em uma doutrina militar prática. A segunda camada é o David's Slingu. Ele intercepta mísseis de médio e longo alcance, foguetes pesados e mísseis de cruzeiro, cobrindo exatamente o espaço entre o Iron Dome e o sistema Arrow. Foi o escudo mais acionado contra os mísseis de cruzeiro iranianos, utilizando o interceptor Stunner, capaz de aniquilar alvos a até 300 quilômetros de distância com precisão milimétrica. A terceira camada é o sistema Arrow, e aqui a engenharia atinge o ápice. O Arrow 3 intercepta mísseis balísticos fora da atmosfera, em pleno espaço, a altitudes que chegam a 100 quilômetros. É um dos raríssimos sistemas do planeta com essa capacidade exoatmosférica. Quando um míssil balístico iraniano deixa o solo, o Arrow 3 o rastreia ainda na fase de ascensão, calcula a parábola de voo e dispara um vetor que colide com a ameaça no espaço.
destruindo a ogiva por energia cinética pura, antes que ela sequer inicie a descida em direção às cidades. Em resposta direta às lições dos combates anteriores, Israel anunciou uma aceleração industrial massiva na produção desses interceptores, reconhecendo que a tática de saturação do Irã é um perigo real e de longo prazo. Mas aqui reside o grande dilema que nenhum escudo de defesa consegue resolver por completo: o custo assimétrico da guerra. Cada interceptor do sistema Arrow 3 custa entre 2 e 3 milhões de dólares. Um míssil balístico iraniano custa uma fração minúscula disso para ser fabricado. Quando o Irã lança centenas de vetores ao mesmo tempo, o objetivo secundário não é apenas atingir o solo, é esgotar os estoques de interceptores israelenses, que são finitos e demandam meses para serem repostos pelas linhas de montagem. Analistas de defesa estimam que, com o ritmo industrial de Teherã, o arsenal do Irã pode atingir milhares de unidades nos próximos anos. Um ataque coordenado nessa escala massiva poderia sobrecarregar até os sistemas mais avançados. E é exatamente por isso que a destruição das fábricas de mísseis iranianas foi tratada como prioridade estratégica número 1 pelas forças ofensivas. Outro aspecto pouco discutido foi o poder devastador dos drones israelenses de longo alcance. A frota da Força Aérea de Israel acumulou milhares de horas de voo contínuo dentro do espaço aéreo iraniano, mantendo uma presença persistente e invisível sobre o território inimigo. Eles executaram centenas de missões de interdição antes mesmo que qualquer caça tripulado precisasse decolar. Essa é a nova era da guerra. Desgaste contínuo por sistemas não tripulados, poupando vidas e paralisando o oponente psicológica e operacionalmente. Obviamente, nenhuma análise séria ignora o papel dos Estados Unidos nessa engrenagem. Na Operação Midnight Hammer, os americanos atacaram diretamente as instalações subterrâneas de enriquecimento de urânio iranianas, utilizando os icônicos bombardeiros furtivos B-2 Spirit, carregando as impressionantes bombas GBU-57 MOP. Estamos falando das maiores bombas convencionais já construídas pela engenharia militar. 13 toneladas de aço e explosivos de alta densidade, desenvolvidas com o único propósito de triturar bunkers profundos. Instalações como Natanz e Fordow, enterradas a mais de 80 metros de profundidade sob rocha maciça e projetadas para resistir a ataques nucleares táticos, viram suas defesas de concreto serem perfuradas camada por camada pelas MOPs. O resultado prático foi o maior retrocesso do programa nuclear iraniano em décadas. Mas antes de fecharmos o diagnóstico sobre o recuo do Irã, precisamos falar de um capítulo intrigante que conecta esse conflito diretamente ao Brasil e que a maioria dos analistas simplesmente ignorou. Em fevereiro de 2023, 2 navios de guerra da Marinha do Irã atracaram no porto do Rio de Janeiro. O porta-helicópteros Ai-Riz Makhan e a fragata Ai-Riz Dena. Segundo reportagens da época, a autorização de atracação ocorreu mesmo após a embaixadora americana Elizabeth Bagley pedir publicamente que o governo brasileiro negasse a entrada das embarcações, declarando que aqueles navios não deveriam receber porto seguro em lugar nenhum do mundo. O Brasil ignorou a pressão de Washington e foi além. Representantes da Marinha Brasileira e do Itamaraty participaram de uma cerimônia oficial a bordo da fragata Ai-Riz Dena, em celebração aos 120 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Enquanto os Estados Unidos e Israel apontavam que os navios estavam diretamente ligados à Guarda Revolucionária e a atividades de financiamento ilícito, o governo brasileiro os recebeu com honras de Estado. 2 anos depois,
a controvérsia ganhou contornos alarmantes. Em junho de 2025, parlamentares tentaram abrir uma comissão de investigação para apurar se os navios iranianos teriam saído do território brasileiro carregando material nuclear. Uma suspeita levantada após o sumiço misterioso de cápsulas de urânio enriquecido da fábrica de combustível nuclear em Resende, no Rio de Janeiro. Agências de checagem e a Comissão Nacional de Energia Nuclear esclareceram posteriormente que não existiam evidências conectando os navios ao sumiço do material e que a quantidade contida nas cápsulas era totalmente insuficiente para a fabricação de armamento tático, tratando o caso como um desvio acidental de inventário civil. Contudo, a questão geopolítica que ficou no ar foi muito mais ampla. Por que o Brasil, um país signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, autorizou a visita de navios de guerra de uma nação sob pesadas sanções internacionais, justamente no momento em que o caldeirão do Oriente Médio começava a transbordar? O desfecho dessa história tem um final irônico e definitivo. A fragata Ai-Ris Dena, o mesmo navio que desafiou a diplomacia ocidental nas águas da Baía de Guanabara, foi localizada e mandada para o fundo do Oceano Índico por um torpedo disparado por forças americanas. Foi a primeira embarcação de guerra destruída por um torpedo dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Já o Ai-Ris Makhan, o titã da frota iraniana, foi severamente danificado e inutilizado em sua própria base militar durante ataques aéreos subsequentes. Os navios que um dia visitaram o Rio de Janeiro já não operam mais. Com todas as cartas na mesa, voltamos à pergunta central: por que o Irã recuou e declarou o fim das operações? Primeira razão: a matemática tecnológica desfavorável. O Irã utilizou centenas de mísseis em suas ofensivas e esbarrou em um paredão de interceptação. Sabendo que seu arsenal foi degradado e que as linhas de produção ainda tentam se recuperar dos bombardeios sofridos na Operação Rising Lion, iniciar um conflito total contra uma tecnologia que anula 86% dos seus ataques seria um erro estratégico. Segunda razão: o estrangulamento econômico. O bloqueio naval aos portos iranianos e as sanções inéditas da União Europeia sufocaram as rotas de exportação de petróleo no Estreito de Hormuz. O regime de Teherã depende vitalmente dessa receita para manter a máquina interna funcionando e financiar suas milícias. Sem dinheiro e com a economia em colapso, o custo de cada semana extra de guerra tornou-se insustentável. Terceira razão: o isolamento regional. A cooperação militar de países árabes com Israel quebrou um tabu histórico. O Irã percebeu que não está enfrentando apenas Tel Aviv, mas uma coalizão regional integrada, apoiada pelo poder de fogo dos Estados Unidos e com sensores e defesas ocidentais fisicamente operando nos países vizinhos. Quarta razão: a infiltração da inteligência. O fato de Israel conseguir rastrear e destruir instalações nucleares subterrâneas com precisão milimétrica provou que o Irã está completamente exposto de dentro para fora. Continuar a escalada significaria abrir as portas para a destruição do que restou do seu programa estratégico. E o que acontece a partir de agora? O cenário mais provável no curto prazo é que o acordo mediado por Washington estabilize temporariamente a região, forçando o Irã a aceitar novas restrições em troca do alívio econômico das sanções. Mas a armadilha estrutural continua armada. O Irã promete voltar a atirar se o Líbano for invadido. Israel promete atacar o Líbano se o Hezbollah disparar contra suas cidades. E o Hezbollah ignora qualquer tratado de paz. O Irã não recuou por covardia ou fraqueza absoluta. Recuou porque os números, a física e a economia simplesmente não fecham a seu favor.
diante de um escudo antimísseis impenetrável, de uma economia asfixiada e de uma coalizão integrada, a liderança em Teherã entendeu que a única mesa onde eles têm alguma chance de sobrevivência é a mesa de negociações. A grande questão que fica não é o motivo do recuo do Irã. A verdadeira pergunta é: até quando essa trégua vai durar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que esse acordo de paz desenhado por Trump será definitivo ou estamos apenas assistindo a uma pausa antes do confronto final? Se você curte análises profundas de tecnologia militar como essa, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem gosta de geopolítica pura. Muito obrigado pela audiência e até o próximo tabuleiro.